Por fim, chegamos na última parte referente ao potencial elétrico. É a parte do conteúdo que nós chamamos de superfícies equipotenciais. A gente vai ver que essa é uma parte mínima e ela é bem simples de ser entendida. A gente vai começar aqui com um tipo de superfície equipotencial, que são as superfícies esféricas. A gente vai ver que essas superfícies são regiões ao redor de uma carga pontiforme ou de condutores em equilíbrio eletrostático que possuem o mesmo potencial. Equi vem de iguais, então equipotenciais significa mesmo potencial. Tem aqui o exemplo de uma carga positiva que gera ao seu redor um campo elétrico e, se a gente quiser, a gente pode medir em cada ponto desse campo elétrico o potencial, né? Ou seja, o potencial energético que aquele ponto é capaz de nos fornecer. Eu tenho aí os pontos então estabelecidos aleatoriamente, A, B, C, D, E e F, e nós vamos estudar essa superfície equipotencial através de algumas questões, e a primeira delas é a seguinte: em que pontos a carga possui o mesmo potencial? Veja, são regiões ao redor de uma carga pontiforme que possuem o mesmo potencial. Então, cada círculo desse representa uma superfície equipotencial, ou seja, cada um representa uma região em que todos os pontos que estão nesse círculo têm o mesmo potencial. Então a gente pode responder que o ponto C e D possuem o mesmo potencial porque eles estão numa mesma superfície. E e D também possuem o mesmo potencial já que eles estão na mesma superfície. E A e F também possuem o mesmo potencial já que eles estão na mesma superfície. Observe, C e D no mesmo círculo, B e F no mesmo círculo e A e F também no mesmo círculo. Então a resposta pode ser escrita assim: esses três pares possuem o mesmo potencial já que eles estão na mesma superfície equipotencial. 2. Qual o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar uma carga de B até E? Eu vou arrastar uma carga, por exemplo, daqui e trazer até E, que está aqui nesse ponto. Pergunta é: qual o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga? E aí, como é que a gente calcula o trabalho? A gente viu antes que para calcular o trabalho, a gente precisa saber qual é a diferença do potencial nesse ponto para nesse caso daqui, né? Só que, como os dois potenciais são iguais, a diferença é zero. Então esse trabalho é nulo porque os dois potenciais são iguais. Toda vez que os potenciais forem iguais, o trabalho é nulo. Então dentro de uma mesma superfície equipotencial, o trabalho é sempre igual a zero. Eu posso arrastar aqui de B até E. Apesar de eu ter deslocado, o trabalho é zero porque o potencial é o mesmo. Do mesmo jeito seria se eu saísse de C para D, se eu saísse de A para F ou de F para A, se eu saísse de A para um ponto aqui em cima e assim sucessivamente. Se estiver na mesma superfície, o trabalho é nulo. Terceiro, entre A, que é esse ponto aqui, e D, qual possui maior potencial? Já coloquei a resposta sem querer aqui, D. Por quê? Pois se encontra mais próximo à carga. Quanto mais próximo à carga, maior o potencial. Quanto mais afastado, menor esse potencial. Então D possui potencial maior que A. E por fim, desenha as linhas de força nessa superfície, né? Lembrando que as linhas de força são geradas por essa carga no meio. A gente sabe que elas geram um campo de afastamento e são assim que elas devem ser representadas, apontando sempre para fora, só que de uma maneira particular. A gente precisa acrescentar esses quadradinhos, que vocês devem saber que significa que essas linhas de força fazem um ângulo de 90 graus com as linhas, né? São perpendiculares. Perpendiculares, ou seja, faz um ângulo de 90 graus. Está aí vista essa superfície equipotencial. Vamos agora a um outro tipo de superfície equipotencial, que são a dos campos elétricos uniformes. Lembrando que um campo elétrico uniforme é um campo em que em todos os pontos ele possui o mesmo valor. Pode ser, por exemplo, um campo entre duas placas retas. Esse campo pode possuir os mesmos valores. E a gente representa essas superfícies equipotenciais através de planos.
Aqui eu tenho um plano e outro plano. Essas linhas vermelhas são as linhas de força e observe que elas também são paralelas. Olha aqui o símbolo de 90 graus. São paralelas entre si e elas são perpendiculares às superfícies, né? Superfície 1, superfície 2, superfície 3 e aí as linhas de força. Nesse caso aqui, se eu quiser calcular o valor da diferença de potencial, eu vou usar uma simples expressão. Essa expressão é a seguinte: é igual a E, que é o valor do campo elétrico, vezes D, onde D é a distância entre as duas superfícies. Então, VA é a diferença de potencial. Por exemplo, aqui eu tenho uma que eu posso chamar de A e aqui eu tenho B. Se eu quiser saber qual é a diferença de potencial entre A e B, eu posso usar essa fórmula daqui. Eu vou ter o valor de E, que é o campo elétrico. Como é uniforme, ele vai ser o mesmo em qualquer ponto aqui que eu imaginar. E por último, eu tenho que saber qual é a distância. Por exemplo, eu posso dizer que a distância entre A e B aqui é de 1 metro. Se essa distância for de 1 metro, então eu tenho como saber aí, né? Bom, vamos ver então, mais uma vez, um pequeno exercício em que a gente possa calcular o valor desse VAB. Diz assim, ó: se na representação acima a distância entre as duas primeiras superfícies, que eu chamei anteriormente de A e B, for de 0,2 metros, desculpa, mas está faltando um L aqui, qual deve ser a DDP, ou seja, a diferença de potencial, entre as duas, sabendo que o campo elétrico na região é uniforme e possui intensidade de 40 N por Coulomb. Primeira coisa são os dados que a gente observa aqui. Eu tenho a distância, que vale 0,2 metros entre essas duas placas de aqui. Vou até colocar também aqui A e B. Essa distância vale 0,2 metros. E eu tenho o campo uniforme, que vale 40 N por Coulomb. Uma coisa importante a observar aqui é que muitas vezes no estudo do potencial esse campo pode vir em volts também, em volts por metro, certo? Fiquem atentos também. Então utilizo a fórmula, só é substituir o valor do campo, que vale 40, e o valor de D, que vale 0,2. Fazendo essa substituição nós obtemos isso, e agora multiplico 40 por 0,2, nesse caso a gente obtém 8. Então a diferença de potencial entre esse ponto e esse é de 8 volts. Fiquem atentos às atividades que têm para ser entregues. Qualquer dúvida, pergunte lá no Google Classroom através dos comentários e bons estudos a todos.